A Rússia anunciou que não vai mais expedir passaportes para pessoas convocadas à mobilização para a guerra da Ucrânia. Nós vamos acionar agora o nosso correspondente, o Luca Bassani, que está em Munique, na Alemanha. Bom dia, Luca, seja bem-vindo. Luca, agora sem passaporte as pessoas não conseguem mais sair do país, né? Pois é, Cláudia, bom dia a você. A gente acompanhou que desde o anúncio na semana passada da mobilização dos reservistas, há um êxodo enorme acontecendo na Rússia para os países vizinhos, seja pela via terrestre ou também pela via aérea. Países como o Cazaquistão, por exemplo, que tem uma extensa fronteira com a Rússia, registraram a entrada de cerca de 98 mil russos, além, é claro, da própria fronteira com a Finlândia, né, e com a Estônia. Esses dois países da União Europeia registrou um aumento de 30% só na última semana. Como uma maneira de evitar essa fuga dos reservistas, os russos não vão mais emitir passaportes, que é um dos documentos de viagem mais importantes para aqueles que estão na lista daqueles para serem convocados ao exército. A gente viu que muitos deles já foram deslocados, inclusive as imagens são dos reservistas chegando nas primeiras bases militares, tanto na região de Rostov com a fronteira da Ucrânia, a região da Crimeia mesmo, essa península anexada pelos russos em 2014, como no enclave de Kaliningrado. É um momento de baixa popularidade para o presidente Putin. Nós vemos grandes manifestações acontecendo por todo o país, além, é claro, de pessoas de idade muito jovem, trabalhadores ativos, deixando o país com as suas famílias, com o medo de serem levados forçadamente para a guerra na Ucrânia. Lembrando que essa alternativa de não emitir mais passaportes é algo um pouco mais brando do que o que muitos analistas já esperam que a Rússia faça nas próximas semanas, que é fechar de forma definitiva as fronteiras com os demais países, assim isolando o país e impedindo o acesso de qualquer russo aos países estrangeiros neste êxodo que poderia colocar em xeque a estratégia de alistar mais pessoas e aumentar as suas forças militares na Ucrânia. Luca, tem uma outra questão importante também, que é em relação ao gás, né? As agências de segurança da Alemanha temem que o gasoduto Nord Stream se torne inutilizável após grandes vazamentos de gás no Mar Báltico. Há suspeita de que esse vazamento tenha sido deliberado, um ato de sabotagem do regime de Vladimir Putin? Sim, Cláudia, essa é uma hipótese que foi levantada tanto pelos ocidentais como também pelos russos, algo que tem trazido grande dúvida. Só para recapitular, os gasodutos Nord Stream, tanto um quanto dois, são extensos. Eles vão da Rússia, passando pelo Mar Báltico até chegar aqui na Alemanha, mais de 1.300 quilômetros de extensão e uma profundidade muito grande, né? Eles ficam numa faixa de 80 a 100 metros de profundidade, o que dificulta a tese de como uma pessoa conseguiu provocar essas explosões, ou algum órgão de inteligência, algum exército, sem ser notado. Nesse sentido, a gente vê que ainda há possibilidade de falha, mas como tudo aconteceu de forma bastante similar, né, com pouco intervalo, tanto as autoridades dinamarquesas quanto as suecas que notaram esse vazamento disseram que a melhor hipótese, a grande chance é que tenha sido exatamente sabotagem, algo que não ficou muito esclarecido, porque não seria vantajoso do ponto de vista econômico, nem para os russos que precisam vender o seu gás, muito menos para os europeus que estão precisando muito desse gás. Os russos fizeram uma acusação indireta aos americanos, pegando uma frase antiga do presidente Biden, que caso a Rússia invadisse a Ucrânia, eles inviabilizariam o término do Nord Stream 2, um tom aí mais ameaçador, e, portanto, as autoridades do Kremlin pediram esclarecimentos por parte do governo de Joe Biden, algo que até agora não foi respondido de forma oficial. Mas a grande preocupação é que, como não se sabe também o ponto onde acontece esse vazamento, já que o gás se dissipa até chegar na superfície, não se consegue reparar, consertar a tempo de fazer com que o fluxo volte ao normal. Então, a preocupação sobre desabastecimento, até mesmo racionamento, continua sendo bastante grande em vários países europeus. Hora certa na PAN agora, 11h45. Luca, tá chovendo aqui no Brasil. Tô vendo que aí na Alemanha também já começou a chover, né? Aqui também. Alguns dias a chegada do outono deixa as folhas bonitas, assim, um pouco laranjas, mas a chuva é um pouco chata, assim.